aqui que tá o que eu falei na introdução. Não é piada. A turma dos Soros, no Brasil, quer que o Supremo volte pra casinha. Não é piada. Não estou aumentando. Entidades divulgam o manifesto Ninguém Acima da Lei sobre o Supremo. Veja a íntegra. Não trouxe a íntegra, não. Vai ser lá no Largo de São Francisco, na Casa do Golpismo. Entidades civis, jurídicas e empresariais divulgaram na tarde desta segunda um manifesto intitulado Ninguém Acima da Lei, que pede o saneamento institucional e ético do judiciário e a definição transparente de parâmetros éticos que orientem a atuação dos ministros das cortes superiores. O documento vai ser na próxima segunda, lá na USP. Alguém da direita deveria ir com a plaquinha. Nem a turma dos Soros aguenta o Xandex. E lá se manifestar. Lá para bater pau, falar assim, estamos em choque, vocês, sabe, autoritários, que defendem absurdo. Nem a turma dos Soros, que tá na ficha de pagamento do Open Society, consegue aturar uma bosta dessa. O documento faz críticas à atuação das cortes superiores, uma sucessão de episódios noticiados sobre captura do orçamento público por meio de super salários bilionários, comportamentos inadequados, conflitos de interesse, causam perplexidade social e acentuam os riscos de erosão de sua legitimidade. E você fala, mas será que tá falando também do Supremo? Também fala que a cúpula do Poder Judiciário tem a missão constitucional de representar o mais elevado padrão de ética, integridade e compromisso com os valores democráticos, mas que tem demonstrado práticas que levantam suspeitas e geram desconfiança, comprometendo a sua imagem. Cúpula, Supremo. E, para não restar dúvidas, as revelações envolvendo o Banco Master, ainda iniciais, são representativas desta situação. E tá ali, ó, a turma dos Soros. Tá a Transparência Brasil, que é ligada à Transparência Internacional, recebe do Open Society, e a Derrubando Muros, já para vocês. É o Manchester 360. Além disso, você tem o advogado da Natura, Fábio Barbosa, um globalista aberto, que fica à frente da PNBE, que é Pensamento Nacional de Bases Empresariais. Aí veja só, nem essa gente aguenta mais o Supremo, velho. Eu espero que Dom Pedro III dê um enquadro em todos eles. Antes de cair, Dom Pedro III, leve pelo menos um jornalista do consórcio. Ó, gente, se essa crise terminar sem nenhum jornalista do consórcio preso, nem que seja uma busca e apreensão, eu vou ficar triste. Tô falando a verdade, velho. Eu realmente torço pra alguém ser preso. Eu não quero mais, eu não aguento, eu não vou aguentar ver essa crise acabar só com os bolsonaristas sofrendo. Umzinho desse aí tem que rodar também, pô. Eu tô torcendo pra eles darem mal mesmo. Fala abertamente. Aí pra você entender lá atrás, porque tá falando o Zé Eduardo Cardoso, provavelmente defendendo o AB, não precisa entender também esse posicionamento, nem a turma do Soros tá aguentando mais. Porque os números não mentem. Não adianta brigar com os números, né? Você pode até brigar com a notícia, como diz o Levac, mas os números, rapaz, tente não brigar. Aí uma coluna que sai na Folha de São Paulo uma vez por semana, que eu encaminhado com frequência, eles sempre fazem análise lá do power de grupos de WhatsApp. Bola da vez, Supremo. Supremo é a principal pauta política no início do jogo eleitoral. Enquanto Lula enfrenta desgaste no carnaval, a direita vive racha interno, crise do Master domina debate nas redes. Esse é um cenário em que qualquer político vai querer evitar ter seu nome envolvido com a crise envolvendo o tribunal. Ninguém quer estar próximo da crise. Nem o Lula. Principalmente o Lula. Tá vendo o negócio ali? Nada relevante não. Mas o tema que realmente... É porque ele faz uma introduçãozinha falando do Lula. O Lula lá saiu queimado do carnaval. Eu não tô nem pro Lula. O tema que realmente tá circulando, o debate público, é outro. Crise institucional envolvendo o Supremo e o Banco Master permanece como o principal eixo de engajamento nos grupos. Entre as manifestações opinativas dos últimos 7 dias, olha só, mais de 99% foram críticas ao tribunal e aos ministros. As menções neutras e positivas não bateram nem 1%. Eu nunca vi um número desse. Gente, essa matéria não é uma matéria opinativa, assim, a maioria. Não, eles realmente quantificaram. Se eles encontraram 10 mil mensagens, aproximadamente 9.900, mais de 9.900 mensagens, 10 mil, são negativas. A matemática é essa. Se tiveram 100 mil mensagens, foram mais de 99 mil contrárias. Foi mais de 99%. Rapaz, nem o Lula tá desse jeito. Esse é um cenário no qual qualquer político vai querer evitar a todo custo ter o seu nome envolvido com a crise. Quem que tá qual no Banco Master? O Lula tá tentando sair a todo custo. Os principais alvos são Toffoli, absurdo isso, Dom Pedro III, inacreditável, especialmente após a circulação de conteúdos que os associam ao Paquito. A narrativa predominante é de blindagem e proteção institucional, frequentemente acompanhada de questionamentos sobre imparcialidade. A média de radicalização das mensagens críticas supera a dos demais temas analisados. O Supremo, portanto, é a principal pauta política nesse início do jogo eleitoral. E essa matéria também fala uma coisa curiosa, olha só. No campo da direita, o conflito interno cria instabilidade e um racha na base de apoiadores. Os recentes embates envolvendo Eduardo
Michele e a Beuce de Ouro Preto, somaram 75% de críticas, enquanto 25% apelam para que haja uma conciliação entre as partes, a famosa turma do deixa disso. A maioria das críticas, 84%, não contém xingamentos explícitos, mas acusações de sabotagem, vaidade ou desvio de foco. Me alegrei. A turma do deixa disso, do vamos unir diretamente de união, é 1/4, 3/4 das pessoas acordaram e estão cobrando. E 84% das críticas são críticas educadas, sem xingamentos, cobrando apoio, deixa a vaidade de lado, né? O foco é eleger o Flávio. E a direita limpinha, né? É só varrendo o pá debaixo do tapete. Rapaz, velho. Sabia que é a tia do Zap, mano. A tia do Zap. Aí, ó, exatamente, no Zap é a tia do Zap. 100% aliado da tia do Zap. Salve, tia do Zap. Tamo juntos. Ó nós aí, ó. Ó nós aí, ó. Somos os 75%. Aí a Daniela Lima complementa essa questão da crise. Crise de imagem arrasta Supremo para a eleição e dá gás à oposição a Lula. A crise de imagem que dragou o Supremo nas últimas 2 semanas inseriu um novo ingrediente no panorama da eleição deste ano e tende a inflar o discurso da oposição, seja no campo da disputa presidencial, seja em relação aos estados. A avaliação é de publicitários e marqueteiros que estão em campo, levantando dados, a gente tem números, essas pesquisas, trackings, números. Não é achismo, não é opinião, é número. Levantamento para saber desgaste para as mais diversas candidaturas Brasil afora e foram ouvidos pela coluna. Aí veja só. A segurança, neste momento, deixa de ser o grande tema da eleição. E a sensação de desequilíbrio institucional entra em cena como um componente importante do debate. Na cabeça das pessoas, independentemente do lado ideológico, a ideia de que o judiciário está disfuncional ganha corpo. Independência de direita e esquerda, cara, tá absurdo o judiciário. Nem a esquerda tá tancando. Isso, obviamente, pesa sempre mais contra quem está no poder, contra quem é visto como establishment, ou seja, contra Lula. Isso publicitário Paulo Vasconcelos. Para Vasconcelos, a pregação antissistema, que marcou a eleição de 2018, vencida pelo Bolsonaro, ganhou um novo impulso, e a ideia de que o combate à corrupção passa por uma espécie de reforma geral do Estado, passa a ser um componente eleitoral. A direita, que já vinha priorizando a eleição de senadores, com o mote desta forma viabilizar o impeachment de integrante do Supremo, passa a ter um caso palpável para explorar nos palanques estaduais. Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato, né, à presidência, que melhor performa contra Lula e que já é um crítico quanto mais do Supremo, né? A percepção de que o Supremo passou a ser uma vidraça e não mais uma vitrine também chegou às mãos do governo Lula. Em entrevista ao UOL, por exemplo, Lula, questionado sobre a discussão de uma reforma no Supremo, disse não ser a princípio contra o debate de qualquer tema. Já ali fica evidente a tentativa de tomar equidistância. Analisa Vasconcelos já está tentando se descolar. E quer mais um indicativo? Boulos diz que o Supremo foi importante para preservar a democracia, mas não está acima do bem e do mal. Não está acima do bem e do mal. Não está acima do bem e do mal. Aí, o que é que a turma do Soro tá? Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei, ninguém está acima do bem e do mal. Até as falas do Boulos são parecidas com a turma do Soros. E o Boulos é da turma do Soros. Olha que coisa, né? Você vê o Cardoso. Rapaz, a B tá certa. Um petista. O PT tá tentando se descolar do caso. Não é à toa, gente. Os números. Vejam que vazou os trackings da Atlas Intel, que eram sigilosos. Era só para os clientes terem acesso. Vazou o tracking. O André Roman afirma isso, né? Que o dono do Atlas Intel está investigando quem vazou. E mostrando, durante o carnaval, mesmo na Atlas Intel, Flávio Bolsonaro já estava liderando o segundo turno. O caso do Banco Master, rapaz, tem que ser resolvido o quanto antes, viu? Porque quanto mais tempo o caso do Banco Master fica aí, mais desgaste está gerando para Lula e para o Supremo. Até o Boulos, gente. Até o Boulos já está criticando o Supremo, cara. O Supremo foi importante para o Brasil para preservar a democracia contra quem queria dar golpe de Estado. Isso não quer dizer que o Supremo ou qualquer outra instituição esteja acima do bem e do mal. O Boulos falou isso. Imagina como não está o clima no Palácio do Planalto. E Lula viajando. Férias. A Lulinha. Até uma hora. Eu falei, eu espero que devem comentar sobre isso, mas tinha muita coisa nessa primeira parte. Aí, tudo vai dar errado, né? Tá tudo dando errado. É da fake news dá errado. E como é que resolve isso, né? Aí a galera da CNN teve também um momento de verdade. E tá ali, né? O freio vai no Supremo. Só vai vir nas eleições. Não tem pra onde correr, né? Até eles já admitem. Obrigado aqui, Tsuki, por esse corte. Escuta só. Hoje o professor Marcos Mello, num artigo na Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, olha, em todo pensamento sobre separação e equilíbrio de poderes, o judiciário sempre foi aquele poder que menos ameaçava porque ele não tinha nem acesso ao cofre nem acesso à espada.
E, de fato, ele continua sem esse acesso, mas ele começou a utilizar instrumentos para poder acobertar problemas de desvios, né, e problemas comuns, né, problemas ordinários de desvio, de suspeita de corrupção, de relações indevidas. Então, ele se reveste de um discurso político institucional, quando, no fundo, ele virou um escudo de proteção de indivíduos, né, de indivíduos. Agora, a questão é, quem julga esses indivíduos? A gente tem um desenho constitucional que define que o Senado deve fazer isso, né? O problema é que existe uma barganha entre esses indivíduos do STF e indivíduos do Senado para impedir que isso ocorra. Me parece, William, que o remédio que existe é a eleição. Acho que a população, em grande medida, vai perguntar aos seus candidatos ao Senado o que eles pensam em relação ao STF. E me parece que o caminho político, né, ele vai acabar partindo por ali. Porque hoje eu não vejo no STF e nem na Justiça força normativa para poder fazer uma reforma por dentro. No Supremo não vai vir nada. De lá não vai vir nada. Nada. E pra gente fechar falando de eleições, né? Olhem pra isso aqui, o Jota, aquele portal do mundo jurídico, são os três principais. Jota, Migalhas e Conjur. O Conjur é muito próximo do Cooper Gilmar Mendes, o Jota é do Barroso. Ligado muito próximo do Barroso. O Migalha eu não sei a quem. Mas enfim, o Jota tem agora como um dos seus colunistas Humberto Ribeiro, cofundador do Sleep Giants. TSE tem desafio histórico de reafirmar sua autoridade diante das Big Techs. Porque quer censurar a direita, né? Os caras querem a todo custo dar alguma vantagem pro Lula. A Edson comenta, né? Sabe quem é que tá dentro desse debate, sugerindo as regras pro TSE nas eleições de 2026? NetLab e Sleep Giants. Sabe quem assina a matéria opinativa? O cofundador e diretor jurídico do Sleep Giants Brasil, membro do Conselhão do Lula e do Conselho Consultivo da Anatel. Pois é, Edson. Este é o nosso Brasil. Mas o cenário, querendo ou não, os trancos e barrancos, é bom. É bom.